Um homem chegou aos 40 anos e assumiu a tristeza de não ter um filho. Chamava-se Crisóstomo. Estava sozinho. Os seus amores haviam falhado e sentia que tudo lhe faltava pela metade, como se tivesse apenas metade dos olhos, metade do peito e metade das pernas, metade da casa e dos talheres, metade dos dias, metade das palavras para se explicar às pessoas. Via-se metade ao espelho e achava tudo demasiado breve, precipitado, como se as coisas lhe fugissem, a esconderem-se para evitar a sua companhia. Via-se metade ao espelho porque se via sem mais ninguém, carregado de ausências e de silêncios como os precipícios ou poços fundos. Para dentro do homem era um sem fim, e pouco ou nada do que continha lhe servia de felicidade. Para dentro do homem, o homem caía. Um dia, depois de ter comprado um grande boneco de pano que encontrou à venda numa feira, o Crisóstomo sentou-se no sofá, abraçando-o. Abraçava o boneco e procurava pensar que seria como um filho de verdade, abanando a cabeça igual a estar a dizer-lhe alguma coisa. Afagava-lhe os cabelos enquanto fantasiava uma longa conversa sobre as coisas mais importantes de aprender. Começava sempre frases por dizer: "Sabes, meu filho?" Era o que mais queria dizer. Queria dizer: "Meu filho." Como se a partir da pronúncia de tais palavras pudesse criar alguém. A certa altura, abraçou mais forte o boneco, encolhendo-o até por o espremer de encontrar o peito, e acabou chorando muito. Mas não chorou sequer metade das lágrimas que tinha para chorar. Achando que tudo era ausência, achava também que vivia imerso, como no fundo do mar. Pensava em si como um pescador absurdamente vencido, e até a idade lhe parecia maior. O Crisóstomo começou a pensar que os filhos se perdiam por vezes na confusão do caminho. Imaginava crianças sozinhas como filhos à espera. Crianças que viviam como a demorarem-se na volta para casa por terem sido enganadas pela vida. Acreditou que o afeto verdadeiro era o único desengano, a grande forma de encontro e de pertença, a grande forma de família. Sentia-se uma urgência grave sem saber ainda o que fazer. Abriu a sua porta e arriscou sorrir. Imaginou, assim como num sonho, que uma criança abandonada poderia estar passando e quisesse entrar. Sonhou que um filho mais demorado poderia enfim descobrir o caminho para sua casa e ocupar o seu lugar no sofá, onde o boneco de pano permanecia com um sorriso tão alegre, mas indiferente. Um sorriso feito de botões vermelhos. O homem que chegou aos 40 anos pescava, cozinhava para si os peixes com paciência e cuidado, sentava-se à mesa a ouvir quem ia estender-se ao sol ou jogar bola ali ao pé do mar. Ouvia aquela companhia, que era uma réstia de companhia ou companhia nenhuma, e comia os seus peixes a pensar que tinha de haver uma solução. Decidiu que sairia à rua dizendo às pessoas que era um pai à procura de um filho. Queria saber se alguém conhecia uma criança sozinha. Dizia às pessoas que vivia no bairro dos pescadores, porque era um pescador, e dizia que os amores lhe tinham falhado, mas que os amores não destruíam o futuro. Pensava o Crisóstomo que, algures na pequena vila, haveria alguém à sua espera como se fosse verdadeiramente a metade de tudo o que lhe faltava. E muito pouco lhe importava o disparate, tinha nada de vergonha e sonhava tão grande que cada impedimento era apenas um pequeno atraso, nunca a desistência ou a aceitação da loucura. Pensava que quando se sonha tão grande, a realidade aprende. As pessoas afirmavam-lhe umas às outras que não conheciam criança alguma que estivesse sozinha, o que, sendo uma coisa boa, parecia fazer um buraco no coração do pescador. E para dentro do pescador, já o pescador caía.
Ele sentia como se procurasse uma criança que lhe pertencesse e como se tivesse perdido algures no passeio por distração e faltasse apenas reencontrá-la. Era como se essa criança o pudesse quase prever, ansioso na busca, ansioso no amor. Sentia-se mal com a demora, porque o seu filho poderia estar com fome, poderia estar com medo ou cansado, ou precisar de ajuda para o frio ou para o escuro da noite. O Crisóstomo pensava que seu filho também só poderia ser inteiro quando estivessem juntos os dois. Perguntava-se que pai seria assim a perder-se de uma criança tanto tempo? Que pai seria se chegasse tarde demais? Cada segundo a menos no tempo de um filho era para um pai uma trágica perda, e nada haveria de o recompensar. Numa noite, antes de sair com seus companheiros para o alto mar, o homem que chegou aos 40 anos demorou-se à estrada da sua colorida casa. Estava um sossego incrível instalado naquele mundo, e ele baixou-se, deixou-se sobre a areia como sentado para pensar melhor, e percebeu como a vida tinha as suas perfeições. O Crisóstomo, ali sozinho, e sem que ninguém por perto visse ou ouvisse, abriu a boca e falou. Começou por anunciar à natureza o seu nome, porque não sabia como começar de outra maneira, mas disse depois que estava muito triste e que precisava de encontrar o seu filho porque se sentia como um pai, finalmente a transbordar dessa certeza como um copo muito cheio. Tinha a casa, a coleção de conchas e de coisas esquisitas que o mar trazia, algumas desconhecidas como se viessem dos cometas, e tinha os melhores anzóis, as canas de pesca, tinha 3 bons lençóis de linho que já haviam sido da sua avó. Tinha louças com muitos anos que haviam pousado em mesas repletas de gente em tantas conversas. O Crisóstomo tinha até cuidado com o conforto da sua casa, para que fosse sempre um lugar agradável onde as pessoas quisessem entrar. Mas tão pouca gente entrava. Disse a natureza que, por fraca compensação, arranjara um boneco para abraçar e que tentara ensinar-lhe alguma coisa sobre como deitar as redes à água. Confessou que lhe falava como se falasse uma pessoa de verdade, como se estivesse maluco. E depois disse que estava a sentir-se maluco por falar à natureza, porque nem vivia acostumado a ter conversas assim importantes e porque tinha falhado no amor. E a última vez que lhe pertencera alguém importante por quem muito se iludira, fora já há muito tempo. E quase não se lembrava de como era ter uma companhia dessas. Uma companhia de verdade. A companhia de verdade, achava ele, era aquela que não tinha por que ir embora. E se fosse, ir embora significaria ficar ali, junto. Depois, sentindo-se estranho, mas aliviado, ouviu o mar de sempre, um vento muito ameno passando, e reparou outra vez em como o céu estava estrelado, e as traineiras saíam. Tinha de seguir para trabalhar. Levantou-se, sacudiu a areia e quase se riu. Se era verdade que se sentia como um homem só com metade de tudo, também era verdade que uma parte da sua dor ficara ali, como se de um saco se esvaziasse. A areia haveria de a fazer deslizar até o mar, e o mar lavaria tudo. Acontecia assim porque aos 40 anos, o Crisóstomo assumiu a tristeza para reclamar a esperança. A natureza, quieta, a ser só inteligente e quieta, não disse nada. Nem o Crisóstomo esperaria ouvir uma voz. Afinal, a esperança era uma coisa muda e feita para ser um pouco secreta. Hoje, eu iniciei esse vídeo com uma leitura do primeiro capítulo do livro O Filho de Mil Homens, do autor Walter Ugumãe, para mostrar aí um pouquinho de um homem. E para dizer que num homem também existe o sagrado feminino. E que o arquétipo do homem solitário, do homem sentimental, muitas vezes também se faz presente nas nossas ilusões femininas. E que nós temos aí modelos e ideais de homens que a gente considera perfeitos.
E é por isso que essa semana a live vai ser não só para as mulheres, mas é um convite a todos os homens, para a gente refletir um pouco sobre o sagrado feminino que há em cada homem e para refletir um pouco sobre as carências masculinas, as fragilidades e vulnerabilidades masculinas que tantas vezes são deslegitimadas por causa de uma sociedade que força uma masculinidade tóxica. Tudo isso vai estar presente na nossa live de quinta-feira e eu vou conversar aí com base neste livro que eu ouso dizer que é o meu segundo preferido depois do Mulheres que Correm com os Lobos. Aguardo vocês, viu? Beijo!